Hoje a gente vai mergulhar nas mensagens, olha, poderosíssimas de esperança do profeta Zacarias. É uma mensagem que foi entregue para um povo que estava assim na beira do abismo, sabe? Praticamente desistindo de tudo em um dos momentos mais difíceis da sua história. Para a gente sentir o impacto real dessa mensagem, é preciso visualizar o cenário. O povo de Judá tinha acabado de voltar de um exílio que durou 70 anos na Babilônia. Mas a Jerusalém que eles encontraram não era nem de longe o lar dos sonhos. Era uma cidade em ruínas, e a tarefa de reconstruir o templo parecia impossível. Para completar, eles enfrentavam oposição constante dos povos vizinhos, e o que é pior, a própria esperança estava se apagando. Então vamos lá. No meio desse desânimo todo, qual foi a primeira resposta de Deus por meio de Zacarias? O mais surpreendente é que não foi uma ordem do tipo vão construir ou trabalhem mais. Não. Foi um convite, um chamado para que o povo se voltasse para ele. E aqui está a promessa que é a base de tudo. Veja bem, antes de qualquer tijolo ser colocado no lugar, o relacionamento precisava ser restaurado. Deus estava dizendo, na prática, que sua presença e sua ajuda dependiam do retorno do povo a ele. A mensagem era bem clara: não repitam os erros dos antepassados, aqueles erros que os levaram ao exílio. A partir daí, Zacarias começa a ter uma série de 8 visões, tudo numa noite só. A primeira é de um grupo de cavaleiros, quase como se fossem batedores cósmicos, sabe? Eles foram enviados para percorrer a Terra e trazer um relatório sobre como as coisas estavam no mundo. E é esse o relatório que eles trazem. À primeira vista, parece uma ótima notícia, não é? Paz e tranquilidade por toda a Terra. Só que, do ponto de vista de Deus, o cenário era bem diferente. E é aqui que a coisa fica interessante. A tensão que isso cria. Essa tal paz não era a paz que vem da justiça. Era a paz da complacência, uma paz construída sobre a opressão do povo de Deus. As nações vizinhas não só tinham ajudado a destruir Judá, como ainda pioraram o sofrimento deles. Para Deus, essa tranquilidade era simplesmente inaceitável. A segunda visão, então, ataca diretamente essas forças opressoras. Zacarias vê 4 chifres que, na linguagem profética, simbolizam poder, reinos. Eles representam todos os inimigos que espalharam o povo de Judá. Mas para cada problema, Deus mostra uma solução. Logo em seguida, ele vê 4 ferreiros ou artesãos divinos que foram enviados para derrubar e estraçalhar esses chifres. A mensagem aqui é poderosa. Deus tem um plano para lidar com as ameaças externas. Bom, com essa promessa de que os inimigos seriam neutralizados, a visão seguinte vai para um medo bem mais prático: a vulnerabilidade física da cidade. Afinal, como é que se protege uma cidade toda em ruínas? Nessa visão, Zacarias vê um homem se preparando para medir e delimitar os muros da Nova Jerusalém, mas um anjo o interrompe. O plano de Deus era muito, mas muito maior. Era um crescimento tão explosivo que nenhum muro físico conseguiria conter. A cidade seria aberta, transbordando de vida. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como uma cidade sem muros pode ser segura? E esta resposta de Deus, uma das promessas mais incríveis que existem. A proteção não viria de pedras, mas da própria presença divina. Deus mesmo seria um muro de fogo impenetrável e a sua glória estaria bem no meio deles. A segurança e a honra viriam diretamente dele. Ok, com as ameaças externas resolvidas, as visões agora se voltam para um problema interno, e talvez até mais profundo. O sentimento de pecado, de culpa, de não ser digno. E tudo isso é simbolizado através do representante do povo, o sumo sacerdote Josué. Essa quarta visão é uma cena de tribunal celestial muito dramática. Imagina só, Josué, o sumo sacerdote, tá lá, de pé, vestindo roupas imundas que representavam os pecados da nação inteira. E Satanás, o acusador, tá do lado, apontando cada falha. Mas aí, Deus intervém. Ele não só defende Josué, como manda tirar aquelas roupas sujas e vestir ele com trajes nobres. O que isso significava? O perdão completo e a purificação de toda a nação, restaurando o povo para o serviço de Deus. Então, com a nação purificada, perdoada, o caminho está livre para servir a Deus. Mas servir como? De onde viria a força para realizar uma tarefa tão gigantesca como reconstruir o templo? A próxima visão responde a isso de um jeito brilhante. Zacarias vê um candelabro de ouro maciço, bem parecido com o que ficava no templo, mas com um detalhe fundamental. Ao lado dele, 2 oliveiras fornecem um fluxo contínuo de azeite direto para as lâmpadas. O suprimento de combustível é constante, inesgotável e, o principal,
não precisa de nenhum esforço humano para ser mantido. E o que esse azeite representa? O anjo explica. O azeite é um símbolo do Espírito de Deus. A visão estava mostrando que a energia para a reconstrução, a força para superar todos os desafios, não viria da capacidade humana, mas de uma fonte divina e ilimitada. Este é o clímax, a mensagem central de todas essas visões. O sucesso daquele trabalho todo não dependeria de poder militar, de força política ou de recursos humanos. Dependeria inteiramente do poder do Espírito de Deus. Essa era a garantia de que a tarefa, mesmo parecendo impossível, seria concluída. Quando a gente olha para o conjunto dessas visões, percebemos um arco narrativo poderosíssimo, construído para levar um povo do desespero total à esperança e, finalmente, à ação. Cada visão lida com um medo específico que o povo tinha. Primeiro, Deus mostra que está atento à injustiça no mundo. Depois, ele promete ser a proteção contra os inimigos. Em seguida, ele oferece perdão, limpando a vergonha do pecado. E, por fim, ele provê o poder necessário para cumprir a sua vontade. É uma estrutura completa para reconstruir não só um templo, mas a fé de uma nação inteira. E essa ideia toda se conecta perfeitamente com a promessa feita ao líder da reconstrução, o governador Zorobabel. Aquela grande montanha de dificuldades, de oposição e de falta de recursos diante dele se tornaria uma planície. O que parecia insuperável se tornaria um caminho livre, não pela força dele, mas pelo poder de Deus. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A mensagem de Zacarias ecoa através dos séculos. Se as maiores obras não dependem da nossa força ou do poder humano, mas sim do Espírito de Deus, fica a pergunta: que grandes montanhas no nosso mundo ou nas nossas vidas estão apenas esperando que essa verdade seja aplicada para se tornarem planícies?